E se ele começa a ter vontade de beber todos os dias, isso aí é mau sinal, né? Isso é um sinal de alerta. E é sempre importante observar esse estreitamento do repertório comportamental. Ou seja, ele só anda com quem bebe, ele só frequenta ambientes onde a bebida existe, né? Então você pode observar que o indivíduo está se tornando mais rígido em torno de padrões mais circunscritos. Entendi. E que sempre envolvem a substância. Entendi. A gente vai para um pequeno intervalo. Hoje nós estamos falando na nossa primeira entrevista sobre o sistema nervoso e como os diversos tipos de droga afetam o seu funcionamento. Daqui a pouco a gente volta, a gente começou a falar do álcool aqui, mas com dano no sistema nervoso. Na segunda entrevista a gente fala do álcool com dano no fígado. Daqui a pouco a gente volta. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta falando sobre psiquiatria, mais especificamente sobre as drogas e os danos no sistema nervoso, que na verdade é responsável por todas as funções do corpo. O problema é que as suas células, as células do sistema nervoso, são permanentes. Se elas forem embora, a pessoa dançou, certo, doutor? Ou é recuperado? Não. A regeneração do tecido cerebral, até algum tempo atrás, era considerada basicamente nula, né? Hoje nós sabemos que algumas regiões, alguns neurônios são capazes de se reproduzir. Eles podem ser substituídos? Sim, mas em medida muito pequena, em condições muito específicas. Em geral, lesão cerebral produzida por essas substâncias de abuso, elas são permanentes. A maconha é uma droga que provoca, parece, que tem um poder menos destruidor do que essas outras. Está enganada, doutor? Olha, a maconha, ela produz sintomas de dependência menos intensos, não é? E as consequências físicas do uso regular da maconha, elas costumam ser mais tardias. Mas a maconha, por exemplo, pode deflagrar quadros psiquiátricos graves. Nós sabemos que pacientes jovens podem iniciar um surto esquizofrênico a partir do consumo de maconha, é um risco que eles correm. Mas a pessoa tem que ter predisposição à esquizofrenia, né? Sim, ela tem que ter uma predisposição e toda doença mental você tem uma interação entre condições genéticas, pessoais e eventos de vida ou ambientais. Por falar nisso, a sua opinião, o senhor acha que, por exemplo, pais que têm dependência, tanto do álcool ou de outras drogas, eles podem passar essa herança para os filhos ou não? Os filhos podem ter uma genética mais suscetível ao consumo se os pais forem alcoolistas ou dependentes de alguma droga química? Sem dúvida. A dependência química é um fenômeno complexo, que envolve determinantes biológicos, psicológicos e sociais, certo? Então, existe uma predisposição genética que o indivíduo pode receber de herança e ele pode também receber essa herança através da interação psicológica com a família. Nós sabemos, por exemplo, que a privação afetiva
as experiências abusivas em idade precoce, elas podem modificar esse sistema de recompensa cerebral de forma que o indivíduo vai buscar a gratificação de uma forma mais imediata. Então, você condicionou o cérebro dessa pessoa, através de experiências infantis negativas, a buscar experiências semelhantes aos que as substâncias psicoativas produzem. Ai, meu Deus, que coisa, hein, doutor? Que destruição. Esse grupo que estava lá no restaurante, que eu falei no começo do programa, e que fatalmente, pelo que eu ouvi ali, eles conversando, e eles não faziam nenhuma questão de falar baixo, eles estavam falando sobre êxtase. Eu ouvi dizer que o êxtase provoca uma desidratação muito grande interna, e até comparado, se a gente for visualizar uma comparação com o maracujá de gaveta. Me fala um pouquinho sobre o êxtase. Bom, o êxtase, ele é um derivado anfetamínico, é uma droga sintética, e ele tem propriedades estimulantes, propriedades modificadoras da percepção e propriedades que nós poderíamos chamar de empatogênicas, que aumenta a ligação afetiva, a possibilidade de proximidade entre as pessoas. A nível fisiológico, ele pode ter complicações agudas. O êxtase, ele produz um aumento da temperatura corporal e ele estimula a pessoa. Como ele é frequentemente consumido ele faz parte das chamadas club drugs, né? São consumidos em ambientes como raves, trances, e o indivíduo fica ali dançando a noite inteira. O aumento de temperatura e essa atividade física produz uma perda de água corporal. Esse indivíduo pode se desidratar gravemente e, inclusive, começar a ter complicações musculares. Isso pode evoluir para problemas renais e a situação chegar a um desenlace bastante complicado. Porque nunca é apenas essa droga, né? Ela acaba sendo misturada com álcool, com outras drogas também. E, de repente, eu não sei da compatibilidade entre uma e outra. Isso pode haver também um choque. Pode haver choque, pode haver somação de efeitos. Isso. Por exemplo, o indivíduo cheira cocaína ou fuma o crack e bebe, né? A cocaína, na presença do álcool, vai formar um composto que tem uma potência maior e que permanece mais tempo circulando no organismo. Então, é muito mais perigoso o indivíduo consumir as duas drogas associadas do que consumir cada uma delas isoladamente. Mas acaba que nunca é isoladamente. Quem gosta de uma, gosta de outra e está sempre uma do lado da outra. Algumas pessoas, esses dias eu estava conversando até com a minha irmã sobre isso, de essas seitas, o vegetal, essa outra, como é que chama? Santo Daime. Santo Daime. As pessoas vão e algumas levam até as crianças, os filhos, para tomarem um chá, que é um chá alucinógeno, que se chama ayahuasca, se não me engano. Ayahuasca é a mistura de duas plantas. Duas raízes, duas plantas, né? Caule de uma árvore, não sei. O que pode acontecer no sistema nervoso dessas crianças que desde cedinho tomam esse chá? Veja, a questão do cérebro infantil, ele é um cérebro em formação e em desenvolvimento. Então, determinados tipos de ações sobre esse cérebro podem produzir marcas perenes. O indivíduo vai experimentar alterações que vão se estender por toda a vida adulta. Dentro dessas seitas, é comum, por exemplo, uma delas, eles colocam gotas do chá na boca da criança recém-nascida. Numa madeira? Sim, como isso é que pode? É verdade. Mas para quê, hein, doutor? Agora, a questão da ayahuasca, ela é uma dessas substâncias psicoativas permitidas em uso dito religioso. Né? E é uma substância que dificilmente ela vai se prestar para abuso ou dependência, porque o indivíduo passa muito mal quando toma isso. Eles vomitam, eles têm problemas gastrointestinais muito fortes, né? Recentemente, há alguns meses, morreu
um jovem aqui em Goiânia. Ah, conhece. Né? Isso eu não vi, não. Ele tinha um problema cardiovascular e ele teve uma morte súbita durante um ritual de consumo de ayahuasca. Ai, pois é, o crack. Até onde uma pessoa pode ir fumando crack? Olha, o crack nós temos enfrentado hoje como uma questão de saúde pública muito grave. É uma substância, como a heroína, em que o indivíduo pode se tornar dependente com uso bastante restrito. Ele usa algumas vezes e já se torna dependente do crack. Os níveis de cocaína que são produzidos no uso do crack, eles são muito altos, a estimulação é muito intensa e é muito efêmera. E essa combinação de um estímulo muito forte e muito efêmero Rápido. É a combinação ideal para produzir a dependência. Mesmo porque se a pessoa vai lá em cima e cai rápido e volta rápido, ela vai fazer isso mais vezes. Ela né? quer usar novamente. Ela então, quer fazer isso mais vezes. o usuário de crack, ele fuma, até ele não ter mais como conseguir o que eles chamam a pedra. Né? Então, eles consomem, eles chamam isso às vezes de rush. Ele pode passar horas, às vezes dias a fio, consumindo o que ele tem e ele faz o possível e o impossível para conseguir isso. Então, é uma droga que está sempre muito associada à criminalidade, à prostituição. É o fundo do poço. Onde se trata esses dependentes aqui em Goiás? Veja, nós temos a nível da saúde privada, nós temos algumas clínicas e hospitais onde você tem profissionais especializados nisso aí, são equipes multidisciplinares. E a nível de saúde pública, você tem aí alguns centros de atenção psicossocial, Hospital das Clínicas da UFG, e existe uma proposta da criação de um centro de referência. Mas é fácil internar um dependente? Quero te perguntar o seguinte, uma pessoa que não aceita a internação, que não aceita o tratamento, na sua opinião, o senhor acha que os pais, os parentes, ou a esposa, ou o marido, sei lá quem, deve forçar a fazer isso forçadamente ou esperar que a pessoa vá até lá embaixo e ela mesma peça para se tratar? Bem, olha, em relação à internação especificamente na área psiquiátrica, existe uma legislação que disciplina isso, certo? O indivíduo pode ser internado voluntariamente quando ele quer, involuntariamente quando ele não quer, mas ele não tem o pleno exercício das faculdades mentais. Por exemplo, um surto psicótico. Ele pode ser internado por um responsável. E existe uma internação denominada compulsória, que a justiça ordena através de um procedimento legal. O problema da maioria dos usuários dessas substâncias é que eles preservam essa capacidade de compreensão até um ponto muito... lamentável. Isso, até um ponto muito grave da dependência. Esses dias atrás eu vi uma reportagem numa emissora de TV de jovens morando dentro dos esgotos, dentro dos bueiros de São Paulo. É lá que eles moram, que eles se drogam, que eles nem comem, vivem como ratos, é uma coisa horrível. Doutor, um conselho para as pessoas, para os jovens aí, começando o carnaval, muita festa, muita bebida, muita alegria. Um conselho para esses meninos, por favor.